Vamos abrir a Sagrada Escritura, irmãos, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 8. Nós temos meditado durante as semanas, nessas últimas semanas, no Sermão da Montanha. E nós falamos que a mensagem central do Sermão da Montanha é a felicidade dos cidadãos do reino. Como é que aquelas pessoas que pertencem a Jesus podem ser felizes, viverem de forma feliz? E nós já afirmamos que esse assunto é um assunto que diz respeito ao Senhor. O Senhor tem interesse na nossa felicidade. Tem muita gente que acha que ser de Jesus significa ser ranzinza, mal-humorado, triste. Mas na verdade Deus tem interesse na nossa felicidade. A questão é que a maneira como Deus apresenta a felicidade para nós é uma maneira que às vezes nós fugimos dela. Jesus falou que felicidade é você ser manso, felicidade é você ser humilde, felicidade é você ser puro de coração, felicidade é você chorar. Mas Jesus nos apresenta esse modelo de uma felicidade, demonstrando que o verdadeiro bem-estar da nossa alma acontece quando nós nos deleitamos no próprio Cristo e não nas coisas desse mundo, como tem sido oferecido a todos nós. E meus irmãos, todas as bem-aventuranças são maravilhosas, mas essa de hoje é muito especial. É uma das palavras mais profundas que foi proferida por Jesus enquanto ele esteve nessa terra. Aliás, é uma das declarações mais espetaculares da Bíblia. O cerne do Evangelho está nesse versículo, que diz o seguinte, verso 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Vamos repetir? Bem-aventurados. Amém. Faz mais sentido a compreensão dessa bem-aventurança quando nós lembramos a situação do povo judeu nos tempos de Jesus. Essas pessoas que foram os primeiros a ouvir essa história. Irmãos, Israel tinha uma religião extremamente legalista e opressora. Eles tinham uma forma de fé em que eles tinham uma regrinha para cada particularidade da vida. A religião judaica, ela foi formada a partir de preceitos criados por rabinos, por mestres, através de uma sucessão de eras, de tempos em que eles pegaram os 10 mandamentos e eles foram acrescentando sub-regras aos 10 mandamentos. Regras que incluíam o modo como você tinha que lavar a mão antes de comer, o modo como você deveria tocar em um copo d'água, até o dízimo sendo tirado daqueles matos que crescem na parede das casas, né? As pessoas que moram no campo têm mais intimidade com isso, até aqueles matos que para nada servem, que crescem nas paredes, até 10% daquilo eles tiravam para entregar como se fosse um gesto de fidelidade a Deus. A grande verdade, irmãos, é que eles receberam de Deus os 10 mandamentos e eles descobriram que é impossível você cumprir os 10 mandamentos sem tropeçar. Então eles criaram um sistema de leis ao redor dos 10 mandamentos e eles passaram a acreditar que, mesmo incapazes de cumprir os 10 mandamentos, se eles cumprissem rigorosamente todas aquelas tradições que eles inventaram, Deus iria aceitá-los, Deus iria salvá-los. Só que o resultado de tudo isso foi muito danoso. Eles criaram um sistema de religiosidade de completa frustração, de culpa, de ansiedade. Eles criaram uma religião impossível de praticar, em que você vivia sempre tropeçando, sempre tropeçando, sempre tropeçando. E isso criou, irmãos, no coração das pessoas, dos judeus do primeiro século, um enorme vazio dentro da alma.
A gente vê esse vazio, por exemplo, na época do ministério do João Batista. As pessoas ansiavam por perdão. As pessoas ansiavam por purificação da alma. Eles queriam alguma coisa ou alguma pessoa que trouxesse algum tipo de alívio para a culpa que eles traziam no seu interior. Eles queriam alguém que os perdoasse, e não que trouxesse novas leis, mais regras para serem cumpridas. Esse povo judeu do primeiro século, eles conheciam as profecias do Antigo Testamento. Eles sabiam, por exemplo, da profecia de Isaías 53, que falava do servo que seria moído por causa dos nossos pecados. O servo que iria carregar as nossas iniquidades, como diz Isaías 53, versículo 4. Ferido de Deus, oprimido. Então eles sabiam dessas profecias. Eles sabiam também das profecias de Ezequiel 36, em que Deus prometia que iria lavar a alma de todo o povo de Israel, e iria perdoar os seus pecados, e iria colocar a lei dentro do coração deles, e não mais um conjunto de leis escritas impossíveis de serem praticadas. Eles conheciam tudo isso. Então, quando Jesus chega, é importante você entender isso. Jesus encontra um povo com um vazio muito grande no coração. Eles estão ansiando por perdão. Eles não aguentam mais tantas regras. Eles não aguentam mais tantas leis impossíveis de serem praticadas. Nicodemos era uma dessas pessoas. Ele foi encontrar com Jesus à noite, a Bíblia diz. E ele foi encontrar Jesus à noite, escondido das pessoas, porque ele sabia que faltava algo na sua vida. Ele era um homem muito conceituado em Israel, mas ele se via como pecador. E eu estou certo, irmãos, que dentro do coração dele tinha essa pergunta: como é que eu posso ser aceito por Deus? Como é que eu posso ser perdoado pelo Senhor? E ele começa a sua conversa com o Senhor Jesus Cristo, e Jesus faz para ele uma declaração muito direta: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Então isso que você está procurando, Nicodemos, não se resolve com leis, não se resolve com um conjunto de regras para você cumprir. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos fica ali meio perdido, sem entender: eu já sou velho, não tenho como voltar para o ventre da minha mãe. E Jesus dá uma sacudida nele, dizendo assim: você é mestre em Israel e você não sabe dessas coisas. Jesus está dizendo: Nicodemos, isso que eu estou te falando não é uma coisa nova, eu não estou inventando uma mensagem. Essa mensagem já estava lá no Antigo Testamento. Você, como um mestre, um doutor em Bíblia, você deveria conhecer que há uma promessa de purificação, de regeneração, de novo nascimento. Então Nicodemos é uma dessas pessoas, mas ele estava tão envolto nessas tradições, nesses conjuntos de regras, que ele se tornou incapaz de ver que Deus já havia prometido que ele daria um novo coração, um coração puro para o povo de Israel. Essa história continua no Novo Testamento. Naquela ocasião em que Jesus multiplicou os pães, alimentou 5.000 pessoas, João capítulo 6, logo depois que Jesus se revela como sendo o pão da vida, os judeus fazem a seguinte pergunta para ele: o que faremos para realizar as obras de Deus? Como é que nós servimos a Deus? Como é que nós podemos agradar a Deus? Irmãos, novamente, eles tinham leis, eles tinham cerimônias, eles tinham regras, eles tinham uma legislação muito dura, mas eles entenderam que aquela legislação toda era insuficiente para eles agradarem ao Senhor. Tem também aquele intérprete da lei, Lucas 10, 25, que chega para Jesus e diz assim: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Essa é a grande pergunta. E a pergunta que Nicodemos também, a multidão, todos queriam saber: como é que eu faço para ser perdoado? Como é que eu faço para ter alívio? Como é que eu faço para ser aceito diante de Deus? E meus irmãos, essa pergunta, ela é uma pergunta tão importante, porque ela nos coloca diante do maior dilema da humanidade: um Deus santo e o ser humano pecador. Abacuque capítulo 1, versículo 13 diz assim: tu és tão
puro de olhos, que tu não podes nem contemplar o mal. Imagina isso. Deus é tão santo, que Ele não pode nem olhar o mal. Deus não pode ver o pecado. E aqui, irmãos, que entra a nossa bem-aventurança. Vamos repeti-la? Bem-aventurados. Jesus está ensinando como se chegar a Deus. Jesus está dizendo, não é através de limpeza exterior, não é através de purificação de mãos, não é através de uma lista de regrinhas, de faça, não faça. Nós estávamos falando sobre isso, Amandinha, ontem. Não é uma lista de coisas que você deve fazer e não deve fazer, e no final Deus vai colocar tudo numa balança e vai pesar o que você fez de bom e o que você fez de mal. Não é isso. Para você ver a Deus, você precisa ser puro de coração. Você precisa ter um coração purificado. Então não adianta você ser uma pessoa mais ou menos boa. Não adianta você ser uma pessoa que acerta mais do que erra. Isso não é pureza. O padrão de Deus para receber pessoas como filhos, o padrão de Deus para receber pessoas no céu é esse. Bem-aventurados os puros de coração. Os fariseus acreditavam que a purificação vinha através de rituais exteriores. O tipo de água que você se lavava, o modo como você lavava suas vestes, o modo como você lavava as mãos, que você lavava seu corpo. Jesus diz, a purificação é interior. Então Jesus está dizendo isso, irmãos. Somente os puros de coração entram no céu. E aqui Jesus está fazendo um contraste entre a fé cristã e a religião humana. A religião humana é a religião das regras. A religião humana é a religião do faça e não faça. A religião humana é aquela religião que confia nas suas ações, confia que você acerta mais do que erra, e que você vai ser aceito por conta disso. Mas essas pessoas, de acordo com a Sagrada Escritura, elas vão ter uma eterna decepção quando chegar na ocasião do juízo final. Elas não verão a Deus, elas não entrarão no céu, porque elas não são puras de coração. Essa é a religião humana. E Jesus aqui está apresentando a fé cristã. A fé cristã não é um conjunto de regras, faça ou não faça. A fé cristã, ela afirma o seguinte: Senhor, eu não consigo te obedecer, eu não consigo ficar à altura da perfeição que o Senhor requer para me receber como filho, eu não consigo te obedecer, eu tropeço todos os dias, pensamentos, palavras, atitudes. Irmãos, a fé cristã é uma fé humilde. A fé cristã, ela reconhece a sua incapacidade, ela reconhece que está longe do padrão de Deus. E quando uma pessoa é colocada diante da fé cristã, ela não vai tentar acertar mais do que errar. Ela vai dobrar o seu joelho e vai fazer que nem aquele publicano da parábola que Jesus contou, que ele ficava ao longe, ele não ousava nem olhar na direção do templo, e ele batia no seu próprio peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, sê propício a mim, pecador. Sabe o que esse homem estava dizendo com essas palavras? Ele está dizendo assim: Senhor, faça um sacrifício por mim. Esse é o significado da palavra propício. Ele está dizendo assim: Senhor, eu não posso nem te fazer um sacrifício, as minhas mãos são mãos tão cheias de pecado, que o simples fato de eu pegar o sacrifício para te oferecer já é algo impuro. Então eu preciso que o Senhor faça o sacrifício no meu lugar. E essa é a essência da fé cristã. Deus nos faz puros de coração. Nós não temos como nos purificar. É Ele que nos lava, é Ele que nos purifica.
Então, uma pessoa que teve acesso ao verdadeiro evangelho, essa pessoa não vai jamais compreender que ela precisa cumprir um conjunto de regras para ser salva. As pessoas que tiveram acesso à verdadeira fé cristã, elas dobram o seu joelho e vai dizer assim: Senhor, me purifique, através do sangue de Jesus, perdoe os meus pecados, através do sacrifício do Calvário, me receba como filho, porque eu jamais tenho alguma coisa que eu pudesse oferecer ao Senhor, que não fosse manchado através do meu pecado. Isso explica a bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurado os puros de coração. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Jesus veio para nos purificar. Isso, irmãos, é uma chamada troca fantástica. Sabe o que é a troca fantástica? Jesus tomou o meu pecado e me deu a sua justiça. Jesus tomou as minhas impurezas e Ele me deu a sua pureza. E uma vez que eu recebi a pureza de Jesus, agora sim eu posso ter um coração purificado e me achegar ao Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. Pela fé, Deus nos faz puros através de Jesus Cristo. Não é bom saber disso, irmão? Não é maravilhoso você saber disso? Que você um dia vai entrar no céu, não é porque você é uma pessoa justa e faz as coisas todas corretas. Você vai entrar no céu por causa da justiça de outro, da justiça alheia à sua. Você um dia vai ser recebido como puro no céu, não porque você na sua própria constituição tem algum tipo de pureza inerente. Você vai ser recebido no céu porque um dia a pureza de Cristo foi lançada em você, e as impurezas de você foram retiradas e lançadas em Jesus. Esses são os bem-aventurados. Você percebe porque é bem-aventurado? Porque é feliz? Bem-aventurado aqueles que são perdoados. Felizes são aqueles que tiveram a impureza retirada do coração. Mas isso talvez nos leve a pensar: o que significa ser puro de coração? Lembra que a palavra coração na Bíblia não se refere às emoções. A gente na nossa cultura ocidental costuma usar a palavra coração como sendo o centro das nossas emoções. Diz: eu te amo do fundo do meu coração, não é? Quando o judeu queria expressar emoção, ele não falava de coração, ele falava de entranhas, né? Eu te amo do fundo das minhas tripas. Coisa muito romântica, né, de ser dito para uma mulher. Quando o judeu usava a palavra coração, era para se referir à totalidade do ser interior, aquilo que hoje nós chamamos de eu. Então, quando Jesus diz bem-aventurado os puros de coração, Ele está falando de uma pessoa que teve todos os elementos da sua constituição interior purificados. Seus pensamentos, suas emoções, suas intenções, suas decisões, a sua prática de vida, tudo isso está incluído por trás dessa palavra coração. E a palavra limpo, ela significa alguém que está livre da imundície, alguém que está livre da iniquidade. Ser limpo é ser livre de pecado. Essa palavra era utilizada no tempo de Jesus para falar de uma substância que não tinha mistura, ou para falar de algo que havia sido coado, retirado de impurezas. Então, o que é alguém puro? O que é alguém de coração puro, das palavras de Jesus? É alguém que tem uma devoção pura, é alguém que tem motivos puros, é alguém que tem integridade. Ser puro de coração é o oposto da duplicidade, da inconsistência, do comportamento dúbio. E se você está aqui hoje de manhã e é de Jesus, esse desejo de pureza flui dentro de você. Você deseja ser puro, você deseja ser santo.
Alguém que anda com a Bíblia debaixo do braço e fala versículos bíblicos, mas não tem desejo por pureza, aspiração por pureza, uma busca constante por santidade, essa pessoa precisa questionar se de fato ela creu. Porque aqueles que estão em Jesus, são novas criaturas. Então a Bíblia está falando de uma pureza total. Não é só uma pureza de intenções, é uma pureza de ações. Eu morei 17 anos em uma cidade em que 1 ou 2 vezes por ano diversas pessoas marcham numa romaria e elas entram carregando cruzes na cidade. Às vezes entram de joelhos, subindo uma ladeira enorme, não é, Bruno? Calor, tudo isso por quê? Porque eles querem ser aceitos por Deus. E eu não duvido, irmãos, que as pessoas que estão fazendo aquilo, nas suas intenções, eles podem ter algum motivo nobre. Mas a verdade é que se essas pessoas não tiverem o coração purificado por Jesus Cristo, nenhuma obra que elas façam é suficiente. Foi isso que o publicano entendeu. Foi por isso que o publicano diz: faça um sacrifício por mim, ser propício a mim. Porque ele dizia: Senhor, eu não tenho condições nem de pegar o sacrifício diário e te oferecer, porque só eu pegar esse sacrifício, só a obra de eu pegar esse sacrifício e colocar na tua presença, já é algo impuro, porque eu sou todo impuro. É por isso que as obras daqueles que não creram, elas não servem para nada diante de Deus, porque elas não procedem de um coração puro. Acredito que seja importante nesse momento a gente entender melhor o que significa essa palavra pureza. Porque eu não sei se você sabia, mas a palavra pureza ela é empregada em 5 sentidos diferentes da Bíblia. A primeira forma de pureza a gente poderia chamar de pureza primitiva, pureza essencial. Esse tipo de pureza só existe em Deus. Deus é completamente santo, Ele é santo, santo, santo. E santo, santo, santo na língua hebraica era o superlativo, era o santíssimo na língua portuguesa. Absolutamente santo em todas as suas partes. Deus ele é completamente intocado por qualquer forma de maldade, e só Deus é assim. Mas além disso nós temos o segundo tipo, que poderíamos chamar de pureza criada. Essa pureza criada pode se referir àqueles seres puros, que antes do pecado, eles viviam em estado de santidade nesse mundo. O próprio homem, assim, os anjos que não acompanharam o diabo na sua rebelião. Mas nós temos uma outra categoria de pureza na Bíblia, que é a pureza final. Uma outra palavra seria glorificação. 1 João capítulo 3, versículo 2, diz que quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então essa pureza é a pureza que nós estamos aguardando, a redenção do nosso corpo. Nós estamos aguardando uma transformação completa, em que nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Tem uma outra forma de pureza, que poucas pessoas compreendem nas Escrituras, que nós chamamos de pureza posicional. É uma posição de pureza, é um status de pureza. Esse status todo cristão possui. A Bíblia diz que no momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a santidade de Cristo é lançado na nossa conta. E mesmo que nós continuemos a pecar hoje, Deus, quando olha para nós, Ele olha para nós como santos, não no sentido de perfeitos, mas no sentido de separados por Deus, pertencentes a Deus.
É por isso que quando Paulo começa a carta aos Coríntios, ele diz assim: aos santos que estão na igreja em Corinto. Aí você vai lendo a carta e diz: mas cadê santo aqui? Uma igreja que tem imoralidade, uma igreja que os irmãos estão processando uns aos outros, irmãos que estavam se embriagando na hora da ceia. Onde é que está a santidade? A santidade não se refere à prática, mas se refere à posição que eles estão. Eles foram colocados numa posição de separados por Deus. Portanto, uma pessoa convertida, quando Deus olha para tal pessoa, ele vê alguém santo, porque ela foi separada, ela foi purificada pelo sangue de Jesus, e tem a pureza prática. Essa para a gente é a mais difícil. Nós lemos hoje na leitura do culto, 2 Coríntios capítulo 7, e 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, nós temos ali um versículo que fala sobre essa pureza prática. Veja comigo, por favor, essa passagem. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Segunda Coríntios 7, verso 1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Essa aqui é a pureza prática. Essa aqui é a santidade de vida, em outras palavras. Todos aqueles que foram purificados, todos aqueles que foram santificados, separados por Deus, todas essas pessoas exibirão santidade de vida, pureza prática. Às vezes, nós nos enganamos com o caminho da santidade. Às vezes nós pensamos que o caminho da santidade é como se fosse uma estrada bem larga. Sabe aquele tapete de estrada, 6 faixas, só você na pista, e você recebe um desses carros esportivos, uma Ferrari, só você naquela estrada, e você pisa, e vai até os limites o mais rápido que você puder. Tem muita gente que pensa que o caminho da santidade é assim, é crescente, é vitorioso, é plano. Eu acho que essa não é a melhor imagem para o caminho da santidade. Eu gosto de pensar mais na santidade, muito mais como uma trilha. Essa trilha que se faz em montanhas, serras. Não sei se você já fez alguma vez. Então você tem subidas, tem descidas. Às vezes não tem, parece que não tem estrada nenhuma. Às vezes tem buracos. Você cai no buraco, fica lá. Imagina você fazendo uma trilha numa floresta fechada, com subidas, montes, vales, e de repente nesse caminho você torceu o pé. Já torceu o pé alguma vez? E você tem que ir lá arrastando o pé. Às vezes você quebra a perna. Alguns momentos você precisa se arrastar. O caminho da santidade é assim. É um caminho em que às vezes temos a sensação de que avançamos muito, às vezes temos a impressão de que não aconteceu nada, nós estamos parados. Esse é o caminho da santidade. E Jesus está falando que todos aqueles que foram purificados por Jesus, eles estão nessa trilha celeste. Uns andando um pouco mais rápido, outros tropeçando, alguns estão feridos. Mas a grande verdade, irmãos, é que todos nós estamos no mesmo destino. Todos nós estamos no mesmo caminho. E é isso que Jesus está falando. Para aquelas pessoas que foram purificadas por Jesus, no ato da salvação, existe uma purificação diária, da qual nós precisamos lançar mão, confessando os nossos pecados, colocando diante de Jesus as nossas imperfeições, pedindo auxílio para as nossas fraquezas, pedindo ajuda para superar as nossas falhas de caráter. Esse é o caminho daqueles que tiveram
o coração purificado. Pois bem, mas o versículo que Jesus disse tem duas promessas para quem tem um coração purificado. Vamos repetir o versículo? Bem-aventurados. Qual é a promessa de Jesus para aqueles que tiveram o coração purificado? A primeira promessa é felicidade. Ele disse: bem-aventurados. Bem-aventurado significa ser feliz. Eu acho que bem-aventurado, irmãos, é mais uma exclamação. É como se fosse mais ou menos assim: ó, como é feliz. Jesus promete felicidade. Jesus está dizendo para você que o segredo da felicidade é santidade. Quanto mais santo, mais feliz. Quanto mais puro, mais conforto. Quanto mais limpo, mais alegria. Quanto mais próximo de Deus, mais vida leve. Ele fala aqui de uma felicidade intocada, uma felicidade que não pode ser alterada pelas circunstâncias, uma felicidade que não é roubada de você quando a doença chega, quando a pobreza chega, o desemprego, os problemas do lar. Essa felicidade não é tomada de você. É essa felicidade que Jesus está prometendo. Mas tem uma segunda promessa. Ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A forma desse verbo ver, ela está numa espécie de um futuro contínuo. É como se a gente dissesse assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles estarão continuamente vendo a Deus. Essa ideia não é ver a Deus como um relance e pronto, mas é estar na presença de Deus todo o tempo, o tempo todo. Vocês lembram daquele pedido de Moisés em Êxodo capítulo 33? Senhor, deixa eu ver a tua glória, deixa eu ver a tua face. Irmãos, ver a glória de Deus era o acontecimento mais importante para alguém no Antigo Testamento. E o que Jesus está dizendo aqui é que aqueles que têm o coração puro, aqueles que tiveram o coração purificados por Jesus, eles podem ter os seus olhos espirituais abertos para contemplar a beleza de Deus, com todas as suas manifestações, brilhos, nuances, glória, beleza. Aquelas pessoas que tiveram o coração purificado, elas podem ter os seus olhos abertos para se encantarem com Deus, perceberem como Deus é belo, como Deus é magnífico, como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é sábio. Deus é tão sábio que se juntasse todos os livros do mundo de conhecimento perto do conhecimento de Deus, seria como uma cartilha de uma criança no primário. E todas as pessoas que são puras de coração, elas são qualificadas para ver Deus. Então você está aqui essa manhã. Você gostaria de ver Deus? Você gostaria de ver a manifestação do brilho do Senhor? Você poder ver a glória de Deus sem medo? Porque tiveram algumas pessoas na história bíblica que ainda tiveram um vislumbre da glória de Deus, mas tiveram medo. Você lembra disso? Isaías, no capítulo 6, ai de mim, eu estou perdido, os meus olhos estão vendo o rei. Então, algumas pessoas tiveram esse vislumbre, mas tiveram medo. Você gostaria de chegar na presença de Deus sem temor, sem medo que essa santidade, esse brilho, essa pureza desintegrasse você? Seja puro de coração, seja santo, clame por santidade, busque isso, porque, irmãos, a coisa mais feliz que nós podemos ter nesse mundo é ver Deus face a face. Ver Deus face a face. Quando o Espírito Santo de Deus nos der a graça de, quem sabe, irmãos, isso um dia aconteça aqui na nossa igreja. Pequeno momento, e a gente pudesse ver uma faísca só do brilho de Deus. A nossa vida ia mudar.
nós íamos ver como nós corremos atrás de tanta coisa sem importância. Nós lutamos por coisas indignas. Nós buscamos felicidade em coisas que não podem nos suprir. Nós estamos bebendo de água que não mata a nossa sede. Mas se o Senhor nos desse essa alegria, essa graça, nossa vida ia mudar, nossos conceitos iriam mudar. E essa aqui, irmãos, é a promessa de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles estarão vendo continuamente a presença, a glória, a beleza, todas as dimensões do nosso Deus. Eu quero, caminhando aqui para as nossas conclusões, responder essa pergunta: como é que eu posso ter um coração puro? Como é que eu posso ter? Já que Jesus falou que os felizes são de coração puro e são esses os que virão a Deus, como é que eu posso ter um coração puro? E eu queria dizer a você, em primeiro lugar, que a primeira coisa que você necessita é compreender que você não tem condição de produzir pureza no seu próprio coração. Você não tem condição. Então, o primeiro passo para a santidade é você assinar um atestado de incapacidade. Eu não tenho como ser puro. Eu preciso ser purificado. Eu preciso que alguém de fora me lave, retire a minha impureza. Eu não tenho condições de simplesmente criar um sistema de regras para seguir e achar que isso vai me habilitar, vai me fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais santa. Os fariseus tentaram isso. Lembre-se que você precisa de Jesus. Só Jesus é que pode te purificar. Só Jesus pode fazer de você uma pessoa pura de coração. Só Jesus é que pode habilitar você um dia a chegar na presença de Deus sem medo e poder contemplar todas as belezas das suas perfeições. Lá em Isaías capítulo 59, o profeta diz assim para o povo de Israel. Ele diz assim: a mão de Deus não está remissa. Deus não está vendo as pessoas clamando por salvação, como se estivessem se afogando, estendendo as mãos, e me salve, me salve, me salve, e Deus está olhando assim, da beira do rio assim, olhando, o que é que você está pedindo? A Bíblia diz, Deus não está com a sua mão remissa, contraída. Ele diz no versículo 2, são os pecados de vocês que fazem separação entre vocês e o Senhor. É o pecado que te impede de ser puro de coração. Então, para você ser puro de coração, você precisa se reconhecer como pecador. E aí tem uma promessa muito gloriosa em Isaías capítulo 1, versículo 18, onde Deus fala com o povo de Israel assim: vinde a mim, mesmo que os pecados de vocês sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei mais brancos do que a neve. Essa é a promessa. Então você pode olhar para Jesus hoje, você pode curvar os seus joelhos diante de Jesus e dizer: Jesus, me purifica, seja o Senhor da minha vida. Suplique nessa manhã o perdão de Deus e você vai ser salvo. Se humilhe, se lance pela fé aos braços de Jesus Cristo. Desista da religião humana, da religião das regras, da religião faço ou não faço, posso ou não posso. Essa é a religião que vai mais levar pessoas para o inferno. Se entregue a Jesus. Você precisa de perdão. Então, em arrependimento e fé, confie que o sacrifício de Jesus te purifica de todos os pecados e você será purificado por Jesus. Você será puro de coração. Mas para você que já é crente em Jesus, você precisa também fazer algo muito singular. Você precisa clamar por um coração renovado todos os dias. Lembra de Davi, no Salmo 51, versículo 10, ele orando assim: Senhor, dá-me um coração puro, dá-me um coração renovado. Inclusive,
Coração renovado é uma das promessas de Deus para a nova aliança, lá em Ezequiel 36. Deus diz assim: eu vou retirar vocês do mundo, eu vou lavar vocês, e eu vou lhes dar um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está prometendo assim: eu vou retirar a teimosia de vocês. Sabe, esse coração que insiste em fazer o que não agrada a Deus, em se deleitar naquelas coisas que são destruidoras, em você se apaixonar por aquilo que te mata. Deus prometeu: eu vou retirar isso, eu vou dar para vocês um coração de carne, um coração sensível, um coração que se emociona, um coração que ama ao Senhor. Então, para você que é de Jesus, para você desenvolver esse coração puro que Deus já te deu na ocasião da salvação, você precisa todos os dias clamar para que o Senhor te dê um coração renovado, para que Ele sonde você. Davi falou isso no Salmo 19: quem é que pode discernir as próprias faltas? Davi está dizendo que nós nem podemos dimensionar todas as ramificações do pecado que existe dentro da gente. Tem certos processos de maldade que acontecem dentro do nosso coração que nós nem percebemos, que nós nem tomamos conhecimento. Já deve ter ocorrido com você alguma vez, depois de tanto tempo na fé cristã, lendo Bíblia, ouvindo pregação, um dia você atenta para uma coisa que você nunca tinha percebido. O nosso coração é assim, ele tem muitas dessas ramificações dentro da gente. Foi por isso que Davi disse: quem é que pode discernir as próprias faltas? Então nós precisamos, irmãos, clamar para que o Senhor investigue o nosso coração, pedir que Deus vá a fundo nas nossas intenções, nos nossos anseios, nos nossos desejos, vê se há em mim algum caminho mau. Você tem coragem de fazer esse tipo de oração? Você tem coragem de pedir a Deus que Ele enfie a sua mão santa no profundo, nas profundezas da sua alma, e puxe e coloque diante de você tudo aquilo que está escondido, que você nunca percebeu, ou as coisas que você tem procurado enterrar? Você precisa disso para continuar trilhando o caminho da santidade. Então permaneça na palavra. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneça na palavra, permaneça na oração. Não permita que as ocupações do dia a dia roube o tempo de você estar na presença de Deus. Portanto, seja feliz, seja puro de coração, para que você esteja continuamente na presença de Deus. Deus nos abençoe e nos ajude para que experimentemos isso em nossa vida. Amém.